somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade é o canal Kombi Nômade, não tem igual. Kombi Nômade é natural. Kombi Nômade. Salve nômades! Começando mais um vídeo aqui diretamente da Venezuela. Eu sou o Druida. Eu sou a Kamaia e moramos nessa combinha de 50 anos com a nossa dog, a Oni. Bem, chegamos na nossa primeira praia aqui da Venezuela. Praia Dícora. Nós saímos lá de Maracaibo, que foi nossa primeira parada dentro da Venezuela, que é o estado que fica no estado de Zulia, isso mesmo, com Z, Zulia. E passamos para o estado de Falcón e viemos parar aqui numa península chamada Paraguaná. Fica próximo da cidade de Coro, Santa Ana de Coro, uma cidade muito emblemática aqui na Venezuela, já que foi a primeira cidade fundada na Venezuela. Oh, que e chique. A sexta cidade mais antiga da Sudamérica. Uau! Bora lá então conhecer um pouquinho aqui de Adícora. E ver como vai ser a primeira praia aqui, né? Isso aí, bora lá. Bora lá, Oninha. Aqui a combinha fica estacionada num ponto onde outros viajantes costumam ficar. Esse ponto aqui, ele fica em frente ao restaurante do Sr. Rafael. Aqui ele serve pescado, frango. Além disso, recebe muito bem os viajantes, fornecendo água para tomar um banho depois da água salgada ali do mar. Também tem a opção para quem quer ficar num quarto, mas com ar-condicionado, ventilador. Ele também tem hospedagem. E tem um Wi-Fi lá dentro. Bem bacana, né, Dom Rafael? Bem tranquilo. A praia está aqui já, ó, do lado da... Esse pedaço da cidade aqui de Adícora é bem estreito. Então a gente tem os dois pontos. Quer ver, ó? Da rua dá pro mar. Aqui. E... ali, ó, no finalzinho também é o mar. Então dá para recorrer fácil aqui, né? Tudo pertinho. Essa daqui é uma das primeiras casas, essa daqui. Olha só que loucura, ela termina dentro do mar mesmo, dentro da água, né? E não dá para saber o que tem dentro dela, se é um museu, se é algum restaurante. Gostaria de saber, porque é bem diferente mesmo. E muito bonita. E a praia é uma piscininha, né? Ela é uma piscininha por causa do arrecife. Ela é cercada por um arrecife. Quem já foi em Recife, Brasil, é a mesma coisa. Um mar calminho, calminho. E raso também nessa parte, bem raso. Aqui fica a Guarda Nacional. Aliás, importante falar que aqui é uma região que já foi uma região portuária. O principal porto da Venezuela durante o século XVIII foi aqui. A Adícora também é conhecida pelo tráfico, porque está a 24 quilômetros de Aruba, bem pertinho, né? Bem pertinho mesmo. Aqui do lado também tá outras ilhas, como o Curaçao. Então era um importante ponto de partida de mercadorias
E também já foi um porto onde se trazia escravos. Exato. Como vários portos do mundo afora aí. E é legal que é uma vila bem tranquila. Pelo que a gente puxou no censo, tem cerca de 1.500 e poucas pessoas aqui. Nem parece que tem isso tudo, viu? Bem tranquila mesmo. E aqui as ruas são bem tranquilas, vocês vão ver. Parece que não tem ninguém na vila, uma vila deserta, assim, sem pessoas. As casas, a maioria estão abandonadas, só tem as fachadas que sobraram das construções antigas. Aliás, muito bonita para passear, para tirar foto. A cidadezinha é lindo, o povoado. Mas quando isso tudo começou com um estabelecimento. Se montou como se fosse um armazém para guardar essas mercadorias do porto. Depois construíram mais algumas casas que serviam de hospedaria. E assim surgiu a Adícora, com 8 casas no total, 8 construções. E aí ela foi crescendo, se desenvolvendo, e é o que hoje a gente está conhecendo aqui, a Adícora. Tem outras partes muito bacanas dentro da península que a gente vai fazer com vocês. Aliás, nosso destino hoje, fala aí pra galera, Fá, o destino é um farol. Isso. Que dá pra gente ver outro país desse farol, e a gente vai tentar dormir lá. Fora isso, a gente vai passar por uma salina. Vamos ver se a gente vai ver alguns tem muito lugar para fazer. Flamingos, né? Alguns flamingos. Tem muito lugar para ir. É uma península, mas é grande. Tem Ponto Fixo, que é outra praia, na outra parte da península. Tem Ponta Gorda. Tem que mais aqui? Ah, tem um deserto, um pequeno deserto que é cheio de dunas, um lugar que também que é para caminhar, se perder, tomara que não. Mas é uma paisagem um tanto quanto variada dentro dessa península, é bem bacana. Aqui pelo jeito rola uma música no final de semana, será? É legal que tem o palco aqui do lado de fora, ó. De frente com esse mar. E olha só como isso é transparente, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha lá como é que é rasinha. Lá é o Recife. Lá onde é que tá batendo as ondas lá é o final dele, provavelmente. Dali pra lá já tá fundão. E a pessoa tá caminhando ali, aqui não dá pra ver. Ah, olha ele nadando. Ainda é cedo, dá pra ver que a cidadezinha é bem pacata, ainda tá vazia. O comércio aqui, pelo que a gente viu, abre mais final de semana. Alguns comércios ainda estão abertos, um mercado maiorzinho que tem ali, mas sorveteria, uns outros negocinhos que tem aqui, na maioria tá fechado. Pelo que entendi, abre final de semana só. E o que eu reparei também é que vocês viram que essa parte aqui do calçamento parece que cobriu uma boa parte das casas. As portas ficaram baixinhas, ó, a janela também. Eu acho que essa parte do mar avançou. Isso devia ter mais faixa de areia
E provavelmente daqui a uns anos isso não exista mais. O mar está avançando cada vez mais e a gente sabe que vai tomar conta de tudo isso. É muito, muito próximo, né, que foi construído. Do lado, né? Do lado. 5 passos tá dentro d'água. 5 passos. Esse aqui tá aberto, ó. É, uma pousada. É uma pousada? É a casa pousada. Pousada. É a casa pousada. Essa casa rosada aí foi alguma coisa, não foi? Olá, buenos dias. E essa paz, essa tranquilidade deve mudar nos finais de semana, já que aqui é um destino muito procurado pelos turistas por conta do vento forte que tem aqui. Olha que bonitinha, tem as plaquinhas das outras praias daqui. E o farol que eu falei pra vocês fica aqui, ó, no Cabo San Román. Estamos a 39 quilômetros dele. Ó, legal que aqui também é zona de Wi-Fi, agora que eu vi. Olá, buenos dias. E aqui eles se escondem do sol nessas sombrinhazinhas doidas aqui, ó. Parece um teto de barco, né? É, de paraquedas também, parece muito, lembra, né? Acho que é para lembrar as velas também, né? Porque aqui tem, eu não sei o nome daquele Kitesurf e windsurf, que é procurado justamente pelo vento. Que aqui chega a 17 pés. Não sei o que é. 17 nós. E aqui então você pode alugar para ficar na sombrinha uma barraquinha dessa que dá direito a 2 cadeiras. Que comentaram que custa cerca de $5. Olha só que coisa estranha, era um poste muito antigo, eu acho, ali dentro. Essas janelas também, ó, pra fora, a maioria tem essa grade de madeira, toda trabalhada. Aqui vendem doce de leite, $1. E já deu pra perceber que por mais que na Venezuela a moeda é o bolívar, as coisas são em dólar marcado. Mas na hora que você passa no caixa, é cobrado em bolívar, sai na notinha bolívar. Aqui também é uma praia acessível. Acessibilidade para cadeirante, tem a cadeirinha que leva até o mar, porque é mais tranquilo aqui, né? Então, quem for cadeirante aí, tiver por aqui passeando, aqui é acessível. Bacana isso, né? É muito. Num vilarejo pequenininho tem isso. E aqui, ó, esse daqui é a orla. Aqui é o calçadão da praia, desse lado de cá. Depois nós vamos conhecer o lado de lá. É a parte histórica também, né? A principal parte histórica aqui do povoado. Isso aí. Bora lá do outro lado conhecer? Bora, bora. Chegamos aqui na escola, olha o tamanho da escola, mas vazia. Tem 2 carros parados ali, mas não sei se é que tá trabalhando ali dentro. Deve ser. Tá silenciosa, né? Tá, nem parece escola. Ó, e pela carinha da Oni, já deu pra perceber que a gente chegou do outro lado da península, na outra parte da praia aqui. Essa parte venta mais,
é um pouco mais forte o mar e tem a faixa de areia bem mais larga, pelo jeito, ó, já dá pra ver que tem mais espaço para quem quer curtir, tomar um sol. Tem esses quiosquinhos assim, ó, com a espreguiçadeira. Tá bem bonitinho o lugar, viu? E bem tranquilo também, né? Para quem procura um lugar de paz, Adícora é super recomendado, viu? Muito tranquilo. A nossa cara. E me chamou um pouco a atenção isso daqui. É uma capelinha. Olha só. E as paredes são de conchas. Olha o tamanho disso. Tudo de conchinha. A Oni curiosa. E eu tô assim apontando pra luz da rua, que tá acesa, e da casa também acesa. E isso é uma coisa muito curiosa que eu tenho notado pela Venezuela. Não é só aqui em Adícora não, mas no outro ponto onde a gente passou também. As luzes ficam acesas dia e noite direto. Onde a gente ficou lá na família hospedado, eu até cheguei a perguntar assim, né, onde eu apago essa luz? Aí a pessoa falou, não, pode deixar acesa. Outra coisa também que eu tenho notado é que toda casinha, pode ser um quadradinho, tem ar-condicionado ligado 24 horas e no tal. Claro que no calor que faz essas regiões é necessário. Mas o que eu tô achando é que a energia ou é fornecida gratuitamente aqui na Venezuela, ou é a um preço muito acessível, porque para deixar todas as luzes da casa ligadas, como a gente viu e tem visto, luzes da rua, não sei porquê, né? Se há essa necessidade, por que eles deixam assim? Vamos tentar saber um pouquinho mais. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Aliás, já vou pedir o seu like, para não esquecer, já deixa o like. Aqui tem um movimento, parece que tem gente, ali também é uma senhorinha. Mas você não vê ninguém na rua, né? Não, na rua não, né? Não sei se é, não sei. Acho que a galera é mais noturna. Com esse calor, né? Ou os pescadores, que eles saem muito cedo. A Oni tá toda aqui. Em frente é uma fachada muito antiga mesmo. Dessa daqui só sobrou a fachada, ó. Dá pra ver umas colunas ali dentro, tudo de pedra, ó, a construção. E olha o tamanho dessas janelas. Essa é a igrejinha principal aqui, que é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Tem uma capelinha ali do lado também. Vou chegar aqui mais pra... Quase que caí. Virou o pé aí, o tamanho do buraco. Ó o buraco, gente, que susto! Olha que susto! Vamos pra sombrinha aqui, ó, pra conversar melhor. Uma igrejinha bem antiga. Pena que tá fechada. Olha o detalhe da luz que eu falei com vocês. Mais uma luz aqui acesa. E em frente da igrejinha, uma pracinha. Tem umas árvores ali que fazem a sombra. Ali é uma antena para o sinal de internet, de celular. E olha só, galera, que curioso, que a gente vê em outras partes também. Talvez eu nunca mostrei nos vídeos, mas algumas caixas d'água por aqui são assim, ó, redonda, uma bolinha.
E outro ponto curioso e um tanto quanto diferente que a gente vê aqui na Venezuela é em relação à água. Pelo que eu fiquei sabendo, apenas 27% da população de toda a Venezuela tem água. Apenas 27% tem água encanada, galera. E quando tem dia certo de ser abastecido, ou de caminhão-pipa ou por cano. Aqui de Adícora, a gente ficou sabendo através do senhor Rafael que só chega de sábado e domingo. Só sábado e domingo que as torneiras ali, ó, estão abertas. A maioria das casas, o banheiro tem um baldão, assim, tem um galãozão de água e você dá a descarga com um potinho. Bora pegar uma sombra. Bora voltar e mostrar o farol agora pra vocês. Agora mesmo aqui atrás, ó, tem um caminhão-pipa. Outra coisa que eu fiquei sabendo é que o governo fornece um caminhão-pipa por família ao mês. Fora isso, as pessoas compram a água assim, ó, dos caminhões e que custa $1,50 um caminhão-pipa de água. E aqui já saímos na Rua do Farol, ó. Você vê o finalzinho da rua ali, já é o farolzinho ali. Que lindo, né? Todo pintado. Vermelhinho e branco. Ou é terracota aquilo ali? E ele funciona com um painel solar, né? É, chique. E aqui do lado do farol tem uma pracinha pequenininha. Dá pra ficar de boa também. Vamos ali na beira do farol. O carro tá aqui atrás, a Kombi, ó. Entra aqui, vira aqui, tá ali atrás. Eles são todos escondidinhos, assim. Não, as casas aqui foram construídas praticamente dentro do mar, né? Olha que coisa linda, dá pra ver os peixinhos daqui. Também é um lugar ideal para quem faz snorkel, né? Quem faz mergulho. É, também. Tem muita Recife. Olha que coisa linda ali, ele muda de cor. Lá onde tá quebrando é o Recife. Dali pra lá já não tem mais. Já é mar aberto. E fizemos um 360 com vocês pela cidade aqui de Adícora, pelo esse pequeno povoado. E agora a gente segue para Salinas. É, como diz o ditado, rapadura é doce, é boa, mas não é mole não, não é assim mais ou menos o ditado? Na hora de sair para aproveitar uma aventura, Combinha não liga. Essa vida nômade é muito boa, a gente gosta muito, mas tem disso, tem dos seus desafios. E justo num sol de rachar hoje. A gente querendo pegar uma prainha logo mais. Tomara que dê tudo certo. E deu tudo certo. Uau, Mas olha o estado. Era só... o parafuso da bateria do positivo estava muito frouxo. Que aperta ali. Também tanta estrada, saculejo, buraco. Muito. Aí vai afrouxando todos os parafusos da Combinha. Ainda bem, né, gente? Nossa. Ainda bem que foi só eu. Sim. Mas o calor aqui é surreal. Até para motor a área é surreal.